Eu falo, você não precisa Uhum, ter medo da cor, ela só precisa ser usada de forma inteligente ao seu uhum. favor. Do seu ponto de vista, como é que cada uma das cores pode influenciar o humor da pessoa? Uma curiosidade das minhas formações, a minha primeira formação é artes plásticas. Eu fui formada em Hum, artes plásticas pela UFES. Eu sou formada em artes, porque na minha época não tinha ainda a faculdade de design de interiores, então eu comecei toda a minha trajetória nesse caminho de design como artista plástica. E hoje em dia a gente tem muitos clientes com medo de cor. Eu falo, você não precisa uhum, ter medo da cor, ela só precisa ser usada de forma inteligente ao seu uhum, favor. E aí a gente precisa entender que cor agrada ao cliente, porque também não adianta eu achar o verde maravilhoso e querer pintar uma parede toda de verde, uhum, porque o cliente não gosta de verde. A gente uhum, trazer o mar, a questão de tons de azul para dentro da casa do cliente é muito legal, porque o cliente já quer, já tem às vezes à vista um não, então a gente traz esses elementos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com cores vibrantes. E uhum, aí, quando o cliente mesmo assim gosta e queiram elementos, a gente costuma dizer que a cor ela tem que ser num detalhe. 85% do apartamento ele precisa estar em cores neutras e 15 a 20% pode estar em cores mais vibrantes. que E aí você chama de cores neutras? Cores neutras são existe uma grande diferença de cores neutras e cores frias, né? sim. A gente tem que tomar muito cuidado com o branco e com o preto. E eu recebo muitos clientes que adoram o branco, adoram o preto, agora eu adoro essas cores porque elas são neutras. Não, branco e preto são Uhum, cores frias. uhum, E eles são muito difíceis de combinar e eles são muito desagradáveis no geral na decoração. Eles dão essa impessoalidade ao ambiente. Então, quando a gente fala de tons neutros, a gente está falando muito mais de um amadeirado, de uhum, tons de off-white, de tons de fende, uhum, de tons mais quentes, que eu uhum, tenha uma pigmentação laranja, vermelha, amarela, que aqueça aquela cor. Claro, porém, não branco e preto. A uhum, maioria dos clientes que fala que gosta de branco, ele printa em 99% das fotos dele, não tem branco. Então, uhum, hoje em dia, até as marcas de amadeirado, de MDF, elas têm feito uma gama de cores neutras, de cores de off-white, de cores de bege, que hoje em dia a gente tem usado no lugar do branco, porque o branco ele realmente dá essa frieza. E aí, quando a gente traz cor, às vezes o cliente falando, mas eu gosto muito de vermelho, é a minha cor, eu tenho objetos. Eu procuro trabalhar o vermelho em coisas que eu possa mudar. Uma uhum, pintura de parede, um quadro, um adorno, tudo que é fixo, piso, móveis que você vai demorar mais para trocar, uma marcenaria, essas coisas eu gosto de trabalhar de uma forma mais neutra, que você consiga manter aquilo por mais tempo. E aí a gente trabalha com as cores, com a essência do cliente de formas pontuais e que elas sejam mutáveis. Mas sempre que o cliente insistir, eu quero uma parede com uma cor forte, eu gosto, não trabalhar numa parede que o cliente vai olhar para ela o tempo todo. Então a gente brinca que a gente usa a parede das costas, a uhum, parede de trás da cama, a parede de trás do sofá, paredes que um cliente em momentos de relaxamento e de descanso ele não esteja olhando para ela. Diferente do verde e do azul, que são cores que trazem essa tranquilidade, então, que aí sim é ideal que o cliente consiga, no momento de descanso, estar uhum. olhando para essas cores. Então, a gente tem que trabalhar a cor de forma pontual e inteligente nos projetos.